Seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: a similaridade entre o Pai e o Filho no livro do Apocalipse. A base para isso será vários versículos no livro do Apocalipse, onde o pronome demonstrativo aquele é usado tanto para o Pai quanto para o Filho, e através desse pronome e através destes versículos que iremos ler, poderemos observar uma similaridade, uma semelhança tão grande entre o Pai e o Filho, que há momentos que chega até confundir quem é quem na descrição apocalíptica. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos iniciar com o versículo de número 8 do primeiro capítulo de Apocalipse, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesse primeiro versículo, já podemos observar uma similaridade nas declarações do Pai e do Filho. Muitos nesse versículo de número 8 divergem sobre a quem o versículo está se referindo. Alguns entendem que aqui seja ao Pai, outros entendem que seja ao Filho. Aqui no versículo de número 8 já começa essa similaridade entre o Pai e o Filho Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 17 e 18, principalmente o versículo 18, que diz assim: Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Interessante é que este versículo refere-se a Jesus Cristo, ao Filho. E chamo a atenção de vocês a expressão colocou a sua mão direita sobre mim. Jesus aqui é descrito como o Pai, como Deus, pois a Bíblia descreve o Pai, descreve a Deus como possuindo também uma destra, um lado direito. E o versículo 18 continua: Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Observe que o pronome demonstrativo, aquele, usado tanto para o Pai quanto para o Filho, sempre está associado com aquilo que eles possuem ou aquilo que eles são. Neste versículo 18, Jesus diz que ele é aquele que vive, que esteve morto, mas que agora está vivo para todo sempre. Este linguajar denota a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, a semelhança de Deus, o Pai, que também se faz valer desse tipo de linguagem, desse tipo de descrição. Vamos a mais versículos. Capítulo 2 e o versículo de número 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Mais uma vez aqui o pronome demonstrativo aquele, usado para Jesus, como aquele que possui, que tem as 7 estrelas, na onde? Na destra, na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Gostaria apenas de fazer um parêntese. O número 7 no livro do Apocalipse sempre tem a ideia de plenitude, e Jesus sempre é descrito
com este número 7, assim como o Pai. Em um próximo vídeo, irei falar sobre a sétupla homenagem à divindade. Aguardem. Agora veja o que diz o versículo de número 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado. Esta expressão primeiro e último é o equivalente a dizer alfa e ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, dando a ideia de quê? De completude. Agora vamos ao versículo de número 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Agora, o pronome demonstrativo aquele traz a ideia de um possuidor. Diz que ele é aquele que tem a espada de 2 gumes. Então, mais uma vez, sempre este pronome aquele faz referência ao Pai e ao Filho, descrevendo o que eles possuem e descrevendo o que eles são. Vamos para o versículo de número 18, que diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Observe que aqui não aparece a palavra, o pronome demonstrativo aquele, porém traz uma similaridade descritiva ao Senhor Jesus, muito semelhante com o Pai, caracterizando o Filho de Deus de forma majestosa, sublime, assim como Deus é descrito. Agora vamos para o versículo 23, para a parte B do versículo, onde Jesus diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Esta é uma descrição clara da deidade de Jesus, à semelhança de Deus, porque Deus sempre é descrito como sendo aquele que conhece as mentes e os corações dos homens. Agora vamos para o capítulo 3 e o verso de número 1, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez vemos aqui o número 7, ligados à pessoa do Filho, referindo-se à plenitude, referindo-se à perfeição. E mais uma vez, vemos o pronome aquele ligado a Jesus como sendo aquele que tem, aquele que possui alguma coisa, o qual possui os 7 Espíritos de Deus. Agora vamos para o versículo de número 7 do mesmo capítulo, o qual diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Observe que agora que o pronome demonstrativo, referindo-se ao Filho de Deus, traz uma descrição, o qual o descreve como santo e verdadeiro. E esta linguagem não é outra senão uma linguagem descritiva de Deus, o qual é declarado santo e verdadeiro. Agora vamos para o versículo 14, que diz: ao anjo em Laodiceia escreve:
Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aqui vemos mais uma descrição divina a Jesus, muito semelhante a Deus. Jesus aqui é o Amém, a última palavra dita. Muito bem, senhoras e senhores, até aqui nós vimos diversos versículos referentes a Jesus que o ligam à divindade, à deidade, em pé de igualdade e de similaridade com o Pai. Mas agora vamos ao capítulo 4 e o verso de número 2, que diz assim: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Observe que João usa a seguinte expressão acerca de Deus. Ele o chama de alguém. Ele diz que alguém estava sentado sobre o trono. Alguém é um pronome indefinido. E por que ele usa esta expressão? Porque, embora Deus será descrito aqui humanamente, falando com palavras humanas, essa descrição não passa de uma tentativa de descrever o divino. E ele continua no versículo 3. Aquele, pois, veja novamente o pronome demonstrativo, aquele. Quem estava sentado sobre o trono? Aquele. Observe como João descreve tanto o Pai quanto o Filho com o mesmo pronome demonstrativo, aquele. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. O apóstolo João estava tentando fazer uma descrição compreensiva para a mente humana acerca do que os seus olhos estavam vendo. Então observe que Deus é descrito como aquele que estava sentado sobre o trono. Este possuía o trono e sua aparência possuía aspectos parecidas com pedras preciosas. Mas vamos a mais versículos. Vamos ao versículo de número 8 agora, que diz assim: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ora, mas no capítulo 3 e no versículo de número 7, Jesus foi declarado como aquele que é santo, assim como é o Pai. E no final do versículo de número 8 diz que Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Este versículo me lembra muito Hebreus capítulo 13 e o verso de número 8, o qual declara que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o qual refere-se a uma tríplice descrição. Assim como Deus é descrito aqui no versículo de número 8 como aquele que era, que é e que há de vir. E poderia chamar isto de a tríplice descritiva da deidade. Vamos agora para o capítulo 5 e o versículo de número 13 e 14. Onde ali diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro.
observe a equivalência, a similaridade entre ao que estava sentado sobre o trono e ao Cordeiro. João equivale a ambos ao mesmo nível, ao mesmo patamar. E no versículo 14 diz: e os 4 seres viventes bradavam, Amém. Mas Apocalipse 3:14 diz que Jesus é o Amém. Ou seja, os 4 seres viventes bradavam um dos títulos do Filho de Deus. Jesus é o Amém. E o versículo 14 encerra dizendo que os anciãos adoraram aquele que vive para todo sempre. E quem é aquele que vive para todo sempre? Apocalipse capítulo 1 e o verso 18 também declara que Jesus vive para todo sempre. Então podemos observar a similaridade entre o Pai e o Filho constantemente no livro de Apocalipse. Agora vamos para Apocalipse capítulo 7, o verso 15. Ali na última parte do versículo diz que aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Mais uma vez aqui vemos Deus descrito com o pronome demonstrativo aquele que está sentado no trono. Agora vamos para Apocalipse 10 e versículo 6, onde o anjo jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, aquele que vive para sempre. E tanto o Pai quanto o Filho são descritos como aquele que vive para todo sempre. E o versículo continua: aquele que criou o céu, a terra e tudo que neles existe. Ora, quem criou os céus e a terra? Apocalipse 3,14 diz que Jesus é o soberano da criação, o princípio da criação de Deus. O Pai não teria criado todas as coisas sem o Filho, e nem o Filho sem o Pai. Ambos são descritos como criadores do céu e da terra. Pronome demonstrativo aquele apontam tanto para o Pai quanto para o Filho e os descrevem com uma similaridade incrível. Em Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 7, diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo e que sem Ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, nada existe sem Jesus. Se hoje existimos, é por causa dele. Ele é a causa de toda a existência. E a Bíblia proclama em Apocalipse 14:7: adorem, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus é coautor, junto com o Pai, de todas as coisas. Por isso, Apocalipse 5,13 diz que toda a criação adora ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Agora, Apocalipse 14,16 diz: em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem. E aqui vemos mais uma vez este pronome demonstrativo sendo usado agora para o Filho. Aquele que estava sentado sobre a nuvem. E a Bíblia descreve a Jesus vindo sobre as nuvens. O evangelho que escreveu Mateus capítulo 24 e o versículo 30 diz isso. Diz que Jesus virá sobre as nuvens com poder e glória. Agora vamos para Apocalipse 19:19.
Nesse momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E o versículo 21 diz: todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Apocalipse 20, versículo de número 11 diz: em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Ou seja, da presença daquele que estava sentado sobre o trono. E quem estava sentado sobre o trono do juízo? Aqui podemos inferir que seja Jesus, uma vez que a Bíblia diz que Jesus viria no final dos tempos julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 21:5 diz: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Embora Deus seja descrito como aquele que se assenta sobre o trono, Apocalipse 22:3 diz que Jesus também é dono do trono. Apocalipse 3, versículo de número 21, também diz que Jesus está assentado sobre o trono. Ou seja, Pai e Filho compartilham o trono. Portanto, podemos descrever Jesus também como aquele que se assenta sobre o trono. Bom, meus amigos, vou me despedindo aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. E até a próxima, se Deus disser que sim.